Trilhas da Redenção, segunda parte, no Brasil, capítulo 4, Compromissos com a Retaguarda, parte A. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba o limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Amanheceu. Encontramos Leopoldo e Pedro reunidos aos capatazes, distribuindo orientações para a condução das atividades do dia. Em seguida, Leopoldo fustigou a montaria na costumeira ronda matinal. Conteve o trote veloz ao deparar-se com um grupo de escravos que bradavam em altas vozes. Aproximou-se e alterou a voz para que fosse ouvido. Qual é o motivo dessa balbúrdia? Os escravos afastaram-se e Leopoldo viu Juca, o filho da doceira Zefina, atraindo todas as atenções. O silêncio não tornava a atenção menor e o barão soube que algo grave havia ocorrido. Estou esperando a resposta. Juca, você descumpriu alguma ordem? Diante do escravo que se mantinha calado, Leopoldo insistiu. Em questão de minutos vou descobrir o que ocorreu e prefiro que um de vocês me explique. Ante o tom de voz imperativo, um dos escravos revelou. Foi o Juca, barão. Ontem à tarde ele discutiu com Dinho. Os dois disputavam as atenções de Gina, querendo namorá-la. Eu ouvi a gritaria, tentei conter o Juca, mas ele estava armado. Atirou-se com uma faca sobre o rapaz. Eu fiz o que pude, porém ele está muito ferido. Enfurecido, Juca saltou sobre o escravo que o denunciava, mas foi contido pelos demais e pela voz ríspida do barão. Chega, Juca, você foi longe demais. Desrespeitou minhas ordens e não ficará mais na fazenda. Leopoldo mandou buscar 2 homens de sua confiança que faziam a segurança do solar e Juca foi levado a uma pequena sala onde ficou até ser levado à fazenda vizinha. Leopoldo orientou que fosse vendido ou trocado e que os capatazes não voltassem com ele. No fim do dia, Juvencio procurou o patrão para informá-lo do desfecho do episódio. Barão, Juca foi avaliado e trocado por 4 sacas de café, um preço abaixo do que realmente valeria se levado ao mercado do Rio de Janeiro. Mas cumprimos suas ordens. Leopoldo assentiu e mandou reunir os escravos no terreiro utilizado para a secagem de grãos. Homens, mulheres e jovens aguardavam a breve fala do barão. Como já é sabido por todos, Juca não acatou as determinações dadas por nós. Agrediu e feriu gravemente Dinho. Poderia tê-lo matado. Conforme as regras anteriormente estabelecidas, não utilizamos troncos, chicotes, mas ele aqui não mais viverá, e quero ser avisado caso ele apareça nestas terras. Entenderam? Os escravos de Ouro Verde não ignoravam as tristes histórias envolvendo todo tipo de maus-tratos, tortura e morte, e para eles o bom comportamento era a conduta necessária para viver ali em relativa paz. Apesar da vida pontilhada de dificuldades, ser expulso da fazenda era um castigo temido por todos, e assim desfrutavam de alguma harmonia. Nos últimos dias, era com grande ansiedade que aguardavam o momento de habitar as casas que estavam sendo construídas. Diante do murmúrio afirmativo, o barão dispensou todos e encaminhou-se ao solar.
Mal entrou em casa e já ouviu um choro agudo desesperado, que parecia vir da cozinha, e para lá ele se dirigiu. Era a Zefina, a mãe de Juca, que chorava descontrolada. Acompanhado por Juvencio, Leopoldo deixou a ele a tarefa de conduzir Zefina ao gabinete de trabalho, localizado em uma parte da casa que era destinada às atividades comerciais. Anita o acompanhou, e logo Juvencio chegou acompanhado da doceira. Ela permaneceu de olhos baixos, e Leopoldo foi direto ao assunto. Diante do que Juca fez, não havia outra saída. Você está aqui há muitos anos e conhece as regras. Zefina chorava baixinho e nada disse. Você deseja ir para a fazenda de Benevides viver junto com seu filho? Não. Leopoldo retirou de uma gaveta o tinteiro e um papel ilustrado com o brasão que o identificava. Rapidamente as palavras cobriam a folha, datou e assinou. Voltou a falar com a serva. Zefina, isso é um documento que lhe permite ir embora daqui. A partir de agora, é uma mulher livre. Aturdida, Zefina apenas olhou sem nada dizer. Leopoldo explicou. É uma carta de alforria. Você deixou de ser escrava. A escrava falou baixinho ao explicar. Desde que Rufino partiu, eu crio meus filhos com a ajuda da avó. Palmira, embora esteja alforriada, não vai querer sair daqui, e eu não tenho para onde ir. Prefere continuar em Ouro Verde? Se o barão deixar. Leopoldo tornou a guardar a carta na gaveta e respondeu. Não me importo. Ficará na mesma condição de antes, submetida às mesmas regras de trabalho e convivência. Se algum dia resolver partir, basta avisar e sua carta lhe será devolvida. Zefina achou que estava dispensada e virou-se para sair. Leopoldo continuou. Mais uma recomendação. Não quero seus gritos perturbando minha família. Zefina assentiu em voz baixa e saiu juntamente com Juvencio. Voltando-se para a esposa, Leopoldo manifestou contrariedade. Hoje foi um daqueles dias difíceis. Tentamos preservar os vínculos familiares dos escravos. Não me agrada separar mãe e filho, mas o infeliz do Juca jamais colaborou. E o fato de quase ter assassinado alguém tornou impossível a permanência dele na fazenda. Estou de acordo com você. Juca sempre causou muita confusão. Quanto a Zefina, penso que nunca apreciou o nosso esforço a fim de convivermos em harmonia, e desde que o marido foi embora o rancor aumentou. Creio que ela sabe de minhas reclamações sobre o comportamento de Rufino. Provavelmente me responsabiliza pela ausência dele. Por mim, ela teria aceitado a oferta de alforria e procurado outro lugar para viver. Vamos observar o comportamento dela. Gostaria que me avisasse caso torne-se muito difícil. Não acredito que continuará a choramingar, afinal negou-se a ir para junto do filho. Anita atribuía a recusa de Zefina a um coração que julgava muito endurecido, quando na verdade a escrava, assim como todos da região, sabiam que o fazendeiro Benevides era cruel e mantinha práticas desumanas de castigo. Semanas após Juca ter partido, chegaram à fazenda tristes notícias. Várias vezes ele havia desafiado seus novos senhores. Se envolveu em uma briga, aliou-se aos outros e promoveu uma tentativa de fuga. Foi castigado duramente e acabou morto. Os fatos, apesar de trágicos, não eram incomuns nas paragens do Brasil Império. Em Ouro Verde, causou breves comentários e logo foram esquecidos. Anita achou por bem afastar-se de Zefina e não a quis mais na cozinha. A escrava sabia lidar com as plantas tão bem quanto fazer os doces, e a partir daquele dia ela passou a trabalhar na horta e no jardim. A inveja e a cobiça mantinham Zefina estacionada
no mesmo patamar emocional de outrora, quando era Zaira, a serva que traiu a confiança dos patrões e os denunciou aos tribunais da Inquisição. E agora, após mais de meio século, continuava com o mesmo despeito agravado pela revolta de ser cruelmente escravizada. Tal magnetismo tornava sua presença desagradável e penosa. Anita sentia agitar em seu íntimo a desconfiança revestida de antipatia inexplicável. Sensações incompreensíveis para ela, que ainda não havia considerado a realidade da multiplicidade de existências terrenas. Anita era mãe extremosa e não lhe ocorria que Zefina pudesse amar os próprios filhos de forma semelhante. Jamais se deteve a fim de medir a discrepância entre a vida principesca dela e das mulheres na senzala, desprovidas de tudo. Não conseguia enxergar todas as nuances do sofrimento de uma existência no cativeiro. Conflitos conscienciais faziam-na oscilar entre sentimentos contraditórios. Ao realizar algo para beneficiar um dos pobres escravizados, sentia-se justa, mas ao mesmo tempo angustiava-se ao extremo ao sabê-los impedidos de ir e vir, razão pela qual nunca fora até a senzala. Em verdade, saía do solar apenas para ir ao jardim e para as viagens ao Rio de Janeiro. Não se interessava pelo trabalho de vó Palmira junto aos doentes, limitando-se a providenciar os remédios solicitados através de Pedro. Destinava parte da produção do pomar e da horta aos escravos e assim sentia-se melhor. Considerava até um grande feito, pois sabia que era uma alimentação mais farta que em qualquer senzala da região. Na ocasião em que entregava os tecidos de algodão para confeccionar as roupas dos escravos, irritava-se com o olhar rancoroso de Zefina quando desejava a gratidão e o reconhecimento, pois em Ouro Verde ninguém padecia a nudez ou o frio e a vergonha de usar roupas rotas. Embora partilhasse dos ideais abolicionistas dos filhos, Anita ainda situava o coração longe dos sentimentos daqueles que aprenderam a fazer ao outro o que desejaria que lhe fosse feito. Exceto ao marido e aos filhos, a baronesa não era alguém que se afeiçoava ao próximo, de tal modo que pudesse sentir a dor alheia como se fosse sua. E ainda desamava a ponto de permitir que existisse um abismo de indiferença entre ela e os servos escravizados.